Olá, boa noite, bem-vindos todos vocês à nossa grande entrevista desta sexta-feira. É sempre um prazer tê-los em nossa companhia. Hoje nós selecionamos um tema que está incomodando muita gente, né? A questão da violência. E falou em violência, a gente lembra de presídio, cárcere, prisão, ação policial, pena de morte, Bolsonaro, um monte de coisas que rolam por aí. E eu recebi uma indicação do entrevistado, pela Blanche Amâncio, que é uma competente jornalista da Texto e Comunicação. Ela disse, olha, esse professor, esse doutor, advogado, ele acaba de defender uma tese na Faculdade de Direito aqui da USP de Ribeirão, tese, doutorado, né? Sobre direitos humanos e uma série de coisas mais. Eu li a chamadinha que ela fez, falei, poxa, vou tentar falar com ele. Blanche, você consegue falar com ele, ver se pode semana que vem? E ela entrou em contato com você, e eu digo que ela sempre sugere boas pautas. E eu já fui me virar, fui ler algumas coisas, você fez também um elenco de sugestões interessantes. Vou apresentá-lo, depois a gente fala dos finalmente. Pois não. O Dr. Edson Oliveira é formado em Administração de Empresas pelo SEBRAE de Minas Gerais, em Direito aqui pelo Centro Universitário Moura Lacerda e pós-graduado em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Esse curso é novo e já com bastante expressão. Fundador do escritório Edson Oliveira, Advocacia Empresarial. É praticamente um especialista em direito tributário, mas sempre nutriu, diz ele, uma enorme paixão pelo direito criminal. Diz ele, aspas, eu só escrevo e estudo sobre o sistema penitenciário, mas não exerço nada disso como profissão, fecha aspas. Recentemente falamos, ele realizou defesa de tese sobre direitos humanos e conquistou nota 10, pela banca, na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão. O tema abordado é um tema longo, mas será explicitado aqui durante nossa conversa. Foi o tema Direitos Humanos e Cárcere, uma análise de violação de garantias fundamentais no sistema prisional brasileiro nos períodos ditatorial e pós-abertura democrática. Essa foi a tese de doutorado dele. Doutor, desde já parabéns pela sua conquista, essa nota 10, não é todo dia que se encontra isso, né, que o senhor conquistou com a sua tese. Foi no dia 23 de setembro? Isso, 23 de setembro. O senhor atua como advogado tributário, é fundador do escritório, mas diz que tem uma paixão muito grande pelo chamado direito criminal, penal, etc. Aí eu perguntei, lá, antes de nós entrarmos, você já explicou, e gostaria que você explicasse para a nossa audiência, de onde vem esse interesse, essa paixão por um outro tipo de direito que não é o tributário? Professor, primeiramente, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em estar aqui. Bom, eu creio que na Faculdade de Direito e na ciência do direito em geral, a área criminal é a área mais apaixonante. Tá? Então, eu nos bancos, nas cadeiras da faculdade, eu ainda via que os alunos nutriam essa maior paixão pela área criminal. É muito difícil se interessar por outras áreas do direito. Que são... o glamour do júri? É o glamour do júri, aquela coisa, de fazer justiça? Posso te dizer que sim. Creio que todos os alunos que ingressam na faculdade, eles ingressam, grande parte deles, com esperança de prestar um concurso público para promotoria ou para magistratura, ou ser um advogado e defender uma tese num júri. Esse privilégio eu não tive, mas eu não descarto a possibilidade de algum dia vir a fazê-lo também. Mas então, o restante do direito num todo é bastante burocrático e técnico, não tem uma magia bacana igual a do direito criminal. E ali me despertou uma paixão. E o sistema penitenciário em si entrou na minha vida já quando eu era assistente de auditoria. E em 2009, 2010, nós fomos fazer um trabalho de recuperação de uma empresa que funcionava dentro de um presídio, em Erechim, no Rio Grande do Sul. E ali eu comecei a estudar aquela situação, porque nós precisávamos apresentar melhorias para a produção, para a fábrica. E nós tínhamos alguns problemas, que era principalmente do grande rodízio, dos profissionais que ali trabalhavam.
ou porque eram libertados, ou porque estavam de castigo. Então, a formação desses profissionais tinha que ser algo bem mais rápido, porque eles apareciam de repente, sem nenhuma experiência no ramo calçadista, e posteriormente logo saíam. Então, eles tinham que aprender muito rápido. Então, a gente tinha um grande desafio ali. Mas o presídio me trouxe muita coisa boa, apesar disso. Me trouxe essa noção de que os homens ali são, de fato, pessoas que cometeram um erro e que são maiores do que ele, em sua grande maioria. Em sua grande maioria, a busca dentro do presídio é pela esperança de um futuro. Isso geralmente não se encontra ali. Ali é um lugar que se distancia muito da esperança. Então, o nosso trabalho foi um trabalho muito bacana e um resultado que a gente não esperava e que foi o mais satisfatório, ao meu ver, foi a redução do índice de reincidência. Nós transformamos a fábrica em um ambiente mais humano e criamos uma sistemática para que a fábrica, a produção se adaptasse aos profissionais que nós dispunhamos naquele momento. Daí a paixão pelo sistema penitenciário, que nós fomos obrigados a estudar desde aquela época. Fazer acordos junto à Secretaria de Segurança Gaúcha e, de fato, aprender com os secretários por que a gente não podia fazer tal coisa, porque tal privilégio era maléfico. E aí nasceu um grande interesse. Nasceu. Passou a estudar sistematicamente. Dali. E, por ser assistente de auditoria, isso me levou para o direito tributário, porque eu saí com uma experiência em direito, eu saí da faculdade com uma experiência maior em direito tributário e já algumas indicações de clientes e preferi seguir, que é uma área que eu gosto muito. É uma área que me agrada bastante também. Porque quanto mais você se aprofunda, mais mágico fica. Muito interessante, está explicadinho. Vamos falar do sistema prisional, também conhecido como sistema penitenciário. Vamos começar pela diferença. O senhor sugeriu que nós explicássemos isso, o senhor explicasse isso. Diferença que há entre cárcere, prisão e sistema prisional. Há diferença? Então, quais são as especificidades de cada um? Então, o cárcere, na verdade, ele surge ali no século VIII a.C., né? Na Idade Antiga ainda, que era basicamente o isolamento do malfeitor sem qualquer objetivo posterior para aquilo. Isolar por isolar. Era uma punição e ponto final. Não era punição. Não? O cárcere não tinha o viés punitivista. Olha aí. Era o viés de isolamento somente. Não era um isolamento para punir. Era um isolamento porque a presença dele atrapalhava a sociedade. Sim, mas não quer punição maior do que essa, do que privá-lo do convívio social, doutor? Não seria essa a ideia das pessoas daquela época. Tá? Por isso que eu acho que... De fato, ele era punido. Né? De fato, ele era punido, mas não era esse o objetivo dos criadores do cárcere. A pena... já seria já teria essa abrangência, né? Que ela surge ali já na Idade Média, a pena, que seria o aprisionamento para a punição, né? Então, o aprisionamento para a punição era o aprisionamento prévio, que a gente chama hoje de prisão provisória, para posteriormente ser punido. Na Idade Média, isso. Se fosse o caso. Na maioria das vezes a punição era a morte, tá? Até que se julgava, ele ficava aprisionado, mas para cumprir uma penitência posterior. O sistema prisional já é um conjunto de mecanismos voltados para reeducação, para reabilitação em tese e em do teoria, cidadão. Né? Em tese e em teoria. E vale destacar que nossa lei de execuções penais, que data de 1984, ela é uma lei hoje ainda considerada atual e muito bem vista no mundo inteiro. Tá? Só que os mecanismos de aplicação da lei no Brasil são extremamente precários. Então, a lei é boa, a aplicação dela é problemática. Exatamente. Acaba não cumprindo nem minimamente os objetivos da lei. Né? Porque se você não cria um sistema
para abranger aquela lei, para aplicá-la, a gente acaba não aproveitando a lei. E nosso sistema hoje, ele se assemelha muito ao cárcere. Porque você prender sem qualquer objetivo, porque de fato não há objetivo. De fato é isolamento. O que a gente tem hoje é uma medição temporal, em que a pessoa fica ali, depois daquela medição, ela é solta, mas sem qualquer objetivo. O objetivo é o mero isolamento. E o senso comum busca isso, achando que seria uma solução. O mero afastamento do cidadão seria uma solução, o que os números mostram que não é, nem de perto solução. Perfeito. E é gozado que até no meu tempo de garoto ainda a expressão usada era carcereiro, né? Na cadeia tinha o delegado, o policial, né? O carcereiro. Era carcereiro. Vem daí, né? Do cárcere. Vem daí do cárcere. Hoje é o que? Agente penitenciário? Agente penitenciário. Ficou bonito, né? Mas os problemas são os mesmos. Mas vamos lá. A sua tese, direitos humanos, quando eu falo em direitos humanos, eu disse para o senhor que nós vamos aqui deixar muita gente arrepiadinho. Direitos humanos e cárcere, uma análise da violação de garantias fundamentais no sistema prisional brasileiro, nos períodos ditatorial e pós-abertura democrática. Isso eu quis dizer, provavelmente o senhor pesquisou e muito, Human Rights, PPP, qualquer coisa que o senhor foi buscar, uma pesquisa enorme. Esse período da ditadura no Brasil foi um período de brutal violação dos direitos humanos, doutor? Sim. Agora, dentro do tema, vou explicar o objetivo do trabalho desde o início, porque esse trabalho acabou sendo encurtado. Esse trabalho ia fazer uma análise de ideologia política desde o período pós-guerra, pós-segunda guerra, até Lula. Seria esse o trabalho. Como a gente viu que não ia dar tempo, e eu passaria pelo cárcere, o professor Eduardo Saad Diniz, um dia num café, professor lá da USP, ele sugeriu que a gente encurtasse, que essa parte estava legal. Então nós encurtamos o tema e encurtamos o período. Então a análise é do cárcere nesse período. Então a brutalidade da ditadura... Tortura, né? Outras coisinhas mais. Ela não foi tão abordada. Foi abordada as condições do cárcere. E o que a gente conseguiu enxergar ali foi que as condições do cárcere, por incrível que pareça, eram melhores do que hoje. Tá? O encarceramento naquela época era ruim para os presos políticos. Tá? Mas para o restante dos presos, a condição era muito melhor, inclusive a condição espacial. Né? Nós mais conforto, muito mais vagas. Boa alimentação, boa assistência médica. Então, a alimentação, lógico que é importante, a assistência médica é importante, isso não foi algo que saltou ou que era muito melhor. A questão do espaço, eu creio que seja a mais torturante. A falta de espaço no cárcere hoje, o crescimento da população carcerária no Brasil é algo assim, inimaginável. É inimaginável que não se tenha política pública séria para combater. Né? É desumano. Né? Nós temos hoje... Esse confinamento que faz, esse amontoado, é uma barbárie. Nós temos uma cidade de Ribeirão Preto hoje encarcerada. Nós temos 700 mil presos 700 hoje. Mil, essa é um crescimento... Terceiro lugar no mundo em população carcerária. De 2000 para cá, nós tivemos um crescimento de 200% da população carcerária. Olha que loucura. E tem um dado interessante, que os presos mais perigosos, os líderes de facção, eles são transferidos para presídios federais, presídios muito mais equipados. As condições deles são bem melhores. Alta segurança. Do que a do ladrão de galinha. Do famoso ladrão de galinha. As condições são infinitamente melhores. Extremamente seguros, inclusive, no presídio. Até porque esses presídios mais modernos, eles são mais preparados para abrigar os encarcerados. E as condições são bem melhores. É algo assim... Nem Ipacola se divertem. Pois é. As escâncaras. Pois é. A gente pega numa situação que crimes considerados de menor potencial ofensivo são punidos mais severamente do que os grandes barões do tráfico de drogas. É algo completamente diverso. Foi o maior crescimento na área de crimes no Brasil nos últimos tempos. A população carcerária aumentou brutalmente em função do narcotráfico, drogas, etc, etc. Na verdade, essa é uma questão... Delicada, hein? Delicada e muito bacana de se discutir. Boa.
Em 2006 foi criada a famosa lei antidrogas, né? Que endureceu as penas e equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo. É o que eu costumo dizer. O crime hediondo é um crime horripilante, horroroso. É a tortura, é arrancar a cabeça, estupro. Exato. São crimes que aos olhos da sociedade, eles são os piores. É quando a sociedade pensa em pena de morte, etc. Eu não consigo imaginar o ato da traficância como algo horripilante e horroroso. Porque o efeito, o horripilante e horroroso não é o efeito psíquico que a droga causa no ser humano, dependência, no consumidor. etc. O horripilante, na verdade, e o Estado trata como isso pela ineficácia do próprio Estado, é o conjunto bélico que o tráfico de drogas conseguiu angariar em virtude da alta lucratividade que isso traz. Então ele conseguiu montar uma estrutura, o tráfico conseguiu montar uma estrutura capaz de oferecer resistência ao monopólio da força, que é do Estado. Então, o que aparece na TV não é um menino entregando um saquinho de droga. São os fuzis, são os bunkers dos traficantes, são os aviões lotados de droga. É a alta tecnologia que envolve isso, os químicos, os laboratórios. Isso, de fato, é algo a ser tratado de uma forma especial. Mas a traficância não. A traficância em si, tá? O ato de você oferecer, entregar uma pedrinha ali de crack, ali, aquela coisa toda. Não creio que seja isso, que seja a questão hedionda. Mas se pensar, existem exemplos positivos no mundo de legalização, né? Ou não criminalização do tráfico de drogas, onde a gente percebe que a estrutura do Estado diminui, porque o Estado não vai precisar combater, porque acaba o dinheiro do tráfico. A pessoa não vai querer subir o morro do Rio de Janeiro para comprar maconha que vende na farmácia. Ela vai comprar na farmácia. Entregam em domicílio. Você desestabiliza, né? Você acaba desestabilizando o poder econômico, que é o que traz todo esse aparato bélico. É um grande negócio, né? É trilionário, né? Uma coisa que... Interessante. Dentro e fora do Brasil. Hoje eu vi uma entrevista, ela foi divulgada hoje, com o Marcinho VP, que é um traficante lá do Rio de Janeiro. O professor deve conhecer bem a história. E uma entrevista do UOL com ele. E ele diz exatamente isso. Tá? Ele diz exatamente isso. Não que você tem que levar um traficante como fonte de pesquisa, né, obrigatoriamente. Mas ele, de fato, ele diz, o tráfico hoje, ele sustenta as campanhas políticas, e por isso não há interesse do Estado. Se legalizar a droga, acaba o dinheiro do traficante. Acabando o dinheiro do traficante, como acaba a os estrutura. bicheiros faziam com o carnaval carioca, né? Lógico, é bem isso. Então algo grave. O problema da droga, na verdade, entendo eu, que é mais um problema de saúde pública do que qualquer outra coisa. O legalizar a droga não é, na verdade, você obrigar a pessoa a consumir droga. Eu não vejo pessoas que não consomem. Se legalizar maconha amanhã, eu não vou sair consumindo maconha por isso. Se legalizar o crack amanhã, eu não vou sair consumindo crack por isso. Então, não é obrigar a pessoa. A população vê de uma forma bem diferente. Né? Nós temos drogas legalizadas. O álcool é uma droga que causa grandes problemas no país. O cigarro, pelo menos, não causa um efeito psíquico imediato que faz com que a pessoa faça uma besteira, etc. Causa mal para ela mesma. O álcool é devastador, né? É o veículo de grandes tragédias no Brasil. É devastador. Né? E não é porque é legalizado que a pessoa é obrigada a beber o álcool. Né? Isso é uma questão de educação. E a questão da droga é uma questão de saúde pública. Até porque eu entendo que a guerra contra as drogas é inútil, porque por mais que se proíba o uso das drogas, quem quiser ter droga vai ter. Droga tem em qualquer esquina. Vamos dizer que o problema
a droga ser proibida não quer dizer que ela não é acessível. Acessível ela é demais. Comprar droga ou comprar pão. Né? Em qualquer esquina tem droga. Né? Tem um traficante, tem o chamado aviãozinho ali entregando droga. O senhor é simpatizante da ideia de regularização e dar permissividade ao uso de droga, desde que controlada, sei lá, fiscalizada? Como o Uruguai já faz. Eu me lembro de discutir isso depois de assistir, de participar de um debate na USP, onde estavam presentes o professor Eduardo Sá Diniz e o meu orientador no trabalho, o professor Alamiro, que é um grande amigo, é daqui de Ribeirão Preto, filho do Cid Veludo, que o senhor deve conhecer. Grande, todos eles brilhantes profissionais do direito. Saímos dali, fomos tomar um chopinho ali no Invicta, ali perto, né? Não podia fazer propaganda, né? Pode. E eu conversei com ele sobre isso, porque a gente pegou o exemplo de Portugal e estava discutindo. A liberação não diminuiu o consumo, mas também não aumentou. Mas tem um mosquitinho chato aí, né? Tem um mosquitinho. Acho que o seu perfume está melhor que o meu. Então, não diminuiu o consumo em Portugal, mas também não aumentou. Diminuiu a criminalidade. Lógico, né? A partir do momento que não é mais crime você vender, tem umas especificações da lei, né? Não é toda a droga que não é crime, etc. Mas diminuiu a criminalidade. Alamiro, o que faríamos no Brasil? Ele falou, temos que tentar. Vamos tentar. Por que não tentar? Vivemos uma guerra civil. A gente vê o exemplo do Rio de Janeiro, que é uma cidade que é entrincheirada, né? Pela própria já é inabitável, para o meu gosto. Inabitável. A própria disposição topográfica do Rio de Janeiro torna uma trincheira gigante. É um bunker, né? A população ali embaixo, o traficante com um fuzil ali em cima. Então, vive uma guerra civil. Nós estamos tendo exército invadindo favela, passando do lado de morador. Até quando nós vamos continuar com essa guerra inútil? Porque nós já tentamos. O Estado investe muito nisso. No combate efetivo, no combate homem a homem, no combate da força, o Estado investe. Não pode se dizer que não. O Rio de Janeiro gasta uma fortuna, o governo federal gasta uma fortuna com aquilo. As Forças Armadas estão acionadas. A guerra é inútil. Isso não vai acabar, professor. E isso não acabou em lugar nenhum do mundo. Não é o punitivismo que vai acabar com o tráfico de drogas. Não é o endurecimento das penas. Isso já está provado. Pena de morte, etc. Endureceu a pena para o tráfico só aumentou. Então, hoje nós temos presídios que são verdadeiras escolas do crime. Nós não temos presídios preparados para ressocialização, preparados para cumprir a lei moderna que nós temos. Apesar de ser de 84, ela é super moderna. Tá? Nós não conseguimos dar tempo. A gente consegue criar o mínimo de estrutura para dar tempo para a lei ter eficácia. Porque uma lei dessas, ela tem que ter eficácia. Tem que pedir a eficácia dela a cada 15 anos. Como é que você implanta uma lei em 84 e quer eficácia no dia seguinte? Tal como a lei de combate ao tráfico de drogas. É só endurecimento. Ela já tem 11 anos. Eficácia, zero. A eficácia disso é zero. O tráfico só aumenta. A estrutura só aumenta. Quanto mais pesado, mais proteção tem. E o tráfico dá muito dinheiro. Dá dinheiro e dá inveja ao poder público. É um grande negócio. É um grande negócio. Então, o investimento, quanto mais proibida fica a droga, mais cara ela fica, mais dinheiro tem o traficante. É um negócio, ele tem que fazer custo. Agora, como a Colômbia, pelo menos parcialmente, resolveu o problema deles lá, né? Estava feia a coisa. Dizem que melhorou muito, já caiu bastante o tráfico, prenderam as principais cabeças, os líderes, os financiadores do crime. Se eu acho que existe essa possibilidade de trazer para cá essa experiência colombiana? A experiência colombiana não é bem a de prender os grandes... Fale como é que eles fizeram lá. A experiência colombiana é de levar o Estado para dentro das comunas. Tá? Lá são chamadas de comunas, o que aqui a gente chama de favela. Lá, a experiência colombiana deu muito certo, porque cuidaram das comunas. O Estado chegou até as comunas. Então o traficante não precisava mais sustentar. O traficante era o Estado. Como no Rio de Janeiro, em alguns morros, o traficante é o próprio Estado. É o traficante que domina as estruturas, as telecomunicações, domina o gás, a TV, domina os acessos. Aqui pode fazer rua, aqui não pode. Ali vai ter sistema de esgoto, aqui não vai ter.
Se o Estado não chegar lá, o traficante vai continuar dominando. Tá? E os moradores daquela comunidade, eles ficam atrelados, querendo ou não porque eles são favoráveis ao tráfico de drogas, é porque é a estrutura de Estado que eles têm. Perfeito. Eles precisam se adaptar àquela estrutura de Estado e respeitar como respeitar o Estado brasileiro. Se eles não respeitarem, eles serão excluídos, assassinados de alguma forma. Perdem a proteção. Exatamente, perderão a proteção. Isso é importante. Então, o senhor resumiu bem. Perderão a proteção. Então, a Colômbia, o sucesso não foi prender o Pablo Escobar. O Pablo Escobar, quando preso, ele já estava derrubado. Os descendentes dele estão enviando um processo brutal de 1 bilhão, solicitando ressarcimentos para Netflix sobre a série Narcos. Bom... O senhor acha que ganham? Então, é muita grana, 1 bilhão de dólares. É uma questão interessante, né? A Netflix, de fato, fez muito sucesso. É uma série muito programada. Ganhou bastante dinheiro, não repartiu nem um pouco com a família, né? Mas será que retratar esse tipo de história policial seria indenizável? É um assunto para se pensar. Muito interessante. Muito bom. Doutor, o Brasil tem, já disse, 711, a última estatística, sempre com atraso, né? Deve ter mais. 711.463 presos. Tem um mosquitinho... Tá aí agora. Esse mosquitinho foi apelidado de Temer, insistente, não sai de jeito nenhum. 147.937 são pessoas em prisão domiciliar. Isso. Se somarmos tudo, passa de 1 milhão de presos. É uma coisa impressionante, né? O senhor já disse que dobrou em 14 anos ou mais. Grande parte dos presos brasileiros, 250 mil na estatística da época, está detida de forma provisória. São pessoas que não foram condenadas nem mesmo em primeira instância. Pela sociedade todos estão, viu? Não é? Estigmatizados ali. E que estão ali presos aguardando julgamento. E ninguém julga ninguém. Isso é dramático. Dramático. E muitos, alguns inocentes. Muitos mesmo. Não é? Isso é terrível, né? Aí o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, tem gente que tem mais que a gente. Atrás apenas dos Estados Unidos, 2.117.000. O que é isso? Com todo o progresso deles, tecnologia, a inteligência deles. Mas está diminuindo. China, 1.657, 1.657. Rússia, 644.000. E nós temos um déficit de vagas prisionais de 354 mil vagas. Mais ou menos isso. Ai, meu Deus. 28 dos presos brasileiros respondem por crime relacionado ao tráfico de drogas, que mais, né, leva a gente à prisão. 61,6% dos presos são pessoas negras, pretas e pardas. 75% dos presos só estudaram até o fim do ensino fundamental. E só 9,5% concluiu o ensino médio. O sistema prisional tem recebido críticas monstruosas de relatórios da ONU, inclusive o Papa Francisco tem se manifestado a respeito disso. É isso mesmo. Então, diante dessa realidade, nós temos uma inteligência, Ministério da Justiça, sei lá, Forças Armadas, alguém que... Porque não dá para continuar nesse estado de coisa. Tem gente matando gente aí, bala perdida. Como é que se vive numa cidade como o Rio de Janeiro? Que garantia o Estado dá, não o Estado crime, o Estado legal, legalizado, dá ao cidadão. Então, a situação do Rio de Janeiro é uma situação para ser estudada pelo mundo inteiro. Assustadora. Verifique que sempre, lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é abrigo dos grandes eventos, né? Sempre, os grandes eventos. E é uma debandada de turista que vai, amigos nossos, que vão, né, nos grandes eventos. E eu não gosto da cidade, tá? Eu vou lá profissionalmente bastante, eu tenho cliente lá. Mas eu não gosto, eu me sinto aprisionado quando eu ando por ali. Com medo, paira no ar, não medo. Copacabana cheia de gente jogando futevôlei e escutando o tiro lá no morro. Só. É algo assim... Surreal. As pessoas se acostumam de uma forma com aquilo que se qualquer país pacificado, isso seria um absurdo. É uma situação de guerra constante, que você não sabe sequer que é o inimigo, ele não está sequer uniformizado. E não sabe nem se ele é inimigo. A gente não consegue entender. Como você imaginar, né, como na Colômbia acontecia, o tráfico de drogas ser veículo de financiamento de campanha política. Como pensar na solução? No Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, esteve presente lá um grupo bom de juristas no ano passado, começo desse ano, inclusive capitaneado pelo Dr. Lamiro, nosso conterrâneo aqui. Não se consegue enxergar a solução, porque logo depois que eles foram nomeados, passaram-se ali uns 6, 7 meses, veio a derrocada da Dilma, logo o Temer assume e coloca o ministro da Justiça, que mais parecia um cão de guarda do presidente, que hoje é ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça na época. Simplesmente chegou no Conselho e solve, né, todas as propostas do Conselho. Não segue nenhuma das propostas, o Conselho seria o veículo mais importante do Ministério da Justiça, né, é o ponto que estuda a condição carcerária do Ministério da Justiça, né, que anteriormente as propostas do Conselho eram amplamente aceitas pelo Ministério. Se dissolve. Acontece que os garantistas, em bloco, renunciam aos cargos. Ou seja, o pouco progresso, a esperança que a gente tinha volta a estacar zero por uma indicação. Brincam com essa situação de uma forma revoltante. A gente que estuda, parece que a gente patina. Não consegue sair do lugar com não vê solução, não vê nada no horizonte, nem uma luz no túnel. Nosso papel é escrever, é estudar, pesquisar e mostrar os trabalhos. Mostra os números, mas nenhum político me procurou ainda para ver se isso é de verdade. Isso está amplamente divulgado. Olha só. Entendeu? Nem daqui. Tá? Ninguém procura para perguntar, o que você acha? O que eu posso fazer? Não se pode fazer. Tá fácil, né? Isso não traz voto para ninguém, infelizmente. Sim. Nós vamos fazer nosso primeiro e único, primeiro e último, né? Intervalo, e já voltamos conversando sobre essa questão. Eu tenho aqui algumas causas para a crise do sistema penitenciário, o senhor pode apreciá-las, né? Depois nós vamos falar sobre o tráfico de drogas, já falou bastante, gestão dos recursos públicos, o trabalho prisional, a importância, a remissão de pena, maioridade penal, uma coisa que vai e volta. Se o sujeito pode fazer isso, ele pode também. Exato. Esses argumentos rolam em para-choque de caminhão. Voltamos já, está muito bom o papo. Doutor Edson, né, fez uma pesquisa aí no trabalho dele de tese de 90 páginas, consultou tantos órgãos. Quanto tempo o senhor levou para fazer isso? Na verdade, isso iniciou com aquele trabalho maior que eu ainda pretendo concluir. Essa parte estava meio que no meio, assim. Então, um ano para cá, pelo menos, 1 ano e 2 meses para cá. É tempo, hein? Nós voltamos já. Fica firme aí. Obrigado. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera.
City Alarmes, segurança eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a segunda parte e última da nossa grande entrevista de hoje, um tema que fala muito de perto para a gente. Quer dizer, se hoje você levantar uma pauta de prioridades, uma espécie de uma pesquisa sociológica, o que o brasileiro está mais preocupado? Segurança. Segurança. Tenho certeza que é segurança. Depois, educação, saúde, depois, educação. Cá para nós tem uns buraquinhos aí também que nos incomodam muito. Mas, doutor, eu disse que falaríamos das causas, não precisamos aprofundar, basta o senhor dar uma olhadinha e salientar aquilo que é mais sério aqui. Eu pesquisei e encontrei, né, primeiro, 7 erros do sistema prisional brasileiro. Um colega seu lá levantou isso, que pioraram a crise penitenciária, o senhor deve ter visto já. Primeiro, inércia do Estado. Inércia, indiferença, demora para solucionar, pega no tranco com dificuldade. 2, falta de controle interno das detenções. É um elemento que, né, piora, agrava a crise penitenciária. Mistura de presos com penas e crimes diferentes. Ali ficam bandidos de alta periculosidade, nas penitenciárias, né, com um ladrãozinho de um chocolatinho ali, né, nas lojas americanas. Agentes despreparados e inteligência desequipada. Isso acho que é muito sério. Muito sério. Presídios mal construídos, inclusive facilitam fuga, uma série de coisas. Ação paliativa transformada em definitiva. E o uso do exército também, segundo esse especialista, o senhor, altamente condenável. O que o senhor tem? O uso do exército? Força Nacional. Sim. Nas situações... Enquanto fica lá, para um pouquinho, saiu, volta tudo. Bom, todos esses são motivos. O Estado... São erros. Isso, são erros graves. É. E erros talvez são situações propositais. O Estado não se interessa pela situação carcerária porque nossos políticos não têm competência para passar para a população a importância do assunto. Portanto, eles não tendo competência, isso não gera voto. Infelizmente, nossos políticos, eles não pensam em cumprir um mandato bem feito e saírem com metas, com objetivos, com planejamento. Eles pensam em se eternizar por ali. Dificilmente o senhor vai apontar algum político que não se candidata à reeleição. O instrumento da reeleição é um atraso na política brasileira, né, doutor? Também acho. Seria aproveitável se tivesse uma ideologia mais apurada, mas aqui se troca de ideologia igual se troca de camisa. Que é ideologia para esses políticos? Na verdade, isso é uma questão muito interessante. Vamos fazer um parênteses. E é uma questão, inclusive, aristotélica. O Aristóteles dizia que a virtude está no meio. Tá? Mas como o nosso meio, o nosso centro, não é politizado. O Brasil, a população brasileira, na verdade, é muito pouco politizada. Então, a política se concentra em extremos. Né? Então, nós temos o extremo esquerdista e o extremo direitista da política. Os coxinhas e os mortadelas. Quem está no meio tenta pender para um lado, mas é muito pouco, porque ele não procura se aprofundar para saber se é aquilo realmente que ele quer. Então, tem muito socialista aqui na cabeça que está na direita, entendeu? E isso é uma grande verdade. É verdade. E o contrário, facilmente detectável. Para a esquerda já é mais difícil, porque para a esquerda você tem que... Me perdoe os direitistas, mas, e não que eu seja uma pessoa que sou um fanático por esquerda, bem longe disso. Meus amigos me conhecem e sabem que eu sou um crítico da esquerda extrema. Eu sou crítico da extrema.
Eu sou crítico dos dois extremos, na verdade. Radicais. O radicalismo, infelizmente, contagia demais quem está no centro. Quem está no centro deveria se preocupar mais com política. Aqui no Brasil vira uma guerra entre esses dois extremos que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui. E o mais importante está no meio. Um quer derrubar, um quer transformar o Brasil em Cuba, o outro quer transformar o Brasil em Estados Unidos. O Brasil é Brasil. Você entendeu? Com feições Não tem próprias, não tem, com características próprias. Exato. Com 500 com desafios próprios. Com pouco mais de 500 anos só. Colonizado, né? Com uma libertação aí de pouco mais de 100 anos, né? 150 anos aí perto disso, que o Brasil deixou de ser uma colônia de fato. Nós não podemos comparar a nossa guerra política com uma guerra norte-americana, que foi propriamente uma guerra de libertação. Né? Nós não fomos libertados porque não aceitamos uma conquista. Nós aceitamos a conquista, os conquistadores resolveram nos libertar, e é bem isso. Então, o centro do Brasil ficou muito afastado da política. E quando acontecem as crises políticas, igual aconteceram agora, igual estão acontecendo ao longo desses anos, vira essa guerra ideológica do bem contra o mal, né? Nós e eles. Nós e eles. Isso é... Essa dicotomia prejudicial ao progresso da nação. Na ditadura, perceba, na ditadura, nós tivemos grandes movimentos na ditadura. Mas na ditadura nós tínhamos ainda uma população rural muito grande. Perceba que ficou a par de tudo que aconteceu. Se for conversar com o pessoal da minha idade, for conversar com os avós, talvez os avós pouco sabem daquilo, porque a informação não chegava e as pessoas de fato não participavam. Então, nós tivemos um período tão complexo da política brasileira que a gente não sabe nada sobre ele. A família não conta, ninguém conversa sobre isso em casa. Um período de obscurantismo. Exatamente. E não se conversa. E ali se pegava a extrema-direita e a extrema-esquerda, e aquilo vem sendo trazido. A redemocratização para nós não foi nada. Né? Depois, a redemocratização foi uma redemocratização voltada para que a direita assumisse. Sejamos sinceros, sejamos honestos. Quando a esquerda sobe ao poder, a revolta começa ali. Lula, inteligentíssimo, foi, né? Um mau caráter de fato, mas foi inteligentíssimo. Ele conseguiu agradar as duas partes, tanto que foi reeleito. Né? Mas a guerra começou de novo depois da derrubada da Dilma. E essa guerra que acontecia lá na ditadura, lá atrás, essa guerra de extremo. Com graves prejuízos. Puxação de corda. Né? Só com mais informação. Só que o recado não está chegando aqui, porque o recado aqui é na educação. A educação você não consegue pela TV. O senhor tem toda a razão. Está ficando irritante transitar pelo Facebook. Qualquer coisa que o senhor poste lá, algo que é fora do país, já vem a ideologia e alguém já refuta ou não, já critica, já apela. Caramba, né? Às vezes você não faz com a intenção de provocar ninguém. Quer dizer, eu nem digo, eu penso assim. Você pega a citação de um cara aqui, pega uma entrevista de Páginas Amarelas. Você lê lá, você gosta, o cara fala umas coisas bacaninhas. Não é porque veja, o entrevistado é bom. Então você sugere a leitura. Vem uns 500 caras dando de pau. O cara nem leu a entrevista, nem conhece o entrevistado, mas já opina. Então virou essa geleia, né? Essa geleia pela esquerda hoje eu sou chamado de coxinha e pela direita eu sou chamado de mortadela. Então eu estou no centro. O senhor está danado. Então, se enfrentar a política, o senhor não vai ter voto. Então vamos chegar aqui um pouquinho. Eu queria saber, por exemplo, as causas para a crise do sistema. Nós falamos de erros cometidos pelo sistema. Sim. Causas. Efeitos da lei antidrogas. O senhor mencionou isso. Uma das principais causas. Olha só. Excesso de prisões provisórias. Sim. Uso de regime fechado, mesmo quando há apenas alternativas. Gravíssimo também. Olha só. A lei de execuções penais prevê que seja aplicada para o reeducando a pena mais branda, tá? Mas isso não se cumpre. O excesso de prisão provisória, ele está conseguindo diminuir. Isso é algo que foi bacana. Agora, 2000... Depois de 2010, eu não vou me recordar, eu sou muito ruim para dados, mas houve a implementação da audiência de custódia. Ou seja, antes o delegado prendia
E você ia pedir uma liberdade provisória para um juiz, o advogado ia ali, mas o juiz não ouvia o preso ficava preso ali. Agora o preso tem que ser levado à presença do juiz mesmo, para o juiz avaliar se ele deve continuar preso ou não, provisoriamente. Melhorou então, um pouco aí. Teve uma diminuição significativa. Melhorou um pouco. O uso do regime fechado, mesmo quando apenas alternativas, acho que acabou de comentar. Prisões não cumprem papel de ressocialização e fortalecem o crime. As prisões. Esse é o principal índice. Que isso dá para transformar em números e convencer até os menos simpatizantes da resolução desse problema. Porque é o seguinte, verifica-se que o mínimo que você oferece para o preso, ele é suficiente para derrubar de forma significativa o índice de reincidência. Nós vamos falar numa língua que todo mundo vai entender, que muitos vão gostar de ouvir, que não é a que eu prefiro. Números financeiros. Então, o preso custa ali cerca de R$3.000 por mês para o Estado, é um custo todo do aparato, não é só alimentação, né? Tem um custo adicional. Só que você tem hoje um índice perto de 70%, 75% de reincidência. Então, você vai custear aquilo 2, 3, 4 vezes. Então, o preso vai entrar no presídio, ele vai sair, ele vai entrar de novo, ele vai sair, ele vai entrar de novo. Em prisões que oferecem condições de ressocialização, tá? Que é o que o preso prefere também. Ele prefere trabalhar, tá? Não pense que ele prefere ficar lá parado, não. O ser humano não consegue se adaptar a isso. Tá? Ocupar o tempo é horrível, né? Não consegue se adaptar. Ficar assim, ocupar o tempo Quem diz que vai ficar lá com a barriga para cima, vai preferir... Não, isso é mentira. Nas condições que ele se encontra hoje... Prefere minimamente fazer alguma coisa, tá? Ser útil para alguma coisa. O ser humano é programado para ser útil. O índice de reincidência cai drasticamente. Nessa experiência que a gente teve no presídio de Erechim, que nós tivemos lá, o índice de residência era perto de 25%. Ou seja, drasticamente menor do que o índice de residência nacional. Os 25% quer dizer o quê? Ele não vai voltar para lá. Tá? Após recuperado, ele vai seguir uma vida digna. Por que transformá-lo num animal? Para que transformá-lo numa pessoa pior do que a pessoa que entrou? Por que oferecer para ele condições piores que a que ele já viveu? Como o senhor mesmo disse, transformou em índice. População preta, parda, pobre, sem nível superior. Baixo nível intelectual. Baixo nível de renda. Baixo tudo. Ou seja, essas pessoas, em geral, são os números que dizem, são pessoas mais afetadas pelas condições que o nosso país oferece. Facilmente de pobreza adotados extrema, pelo crime. Desigualdade social. Né? Facilmente adotados pelo crime, o crime oferecendo a estrutura que o Estado deveria oferecer. É o maior empregador lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Se bobear, aqui vai ser igual. As pessoas pensam que torturar essas pessoas farão com que elas vão aprender. Não, farão com que elas se revoltem mais contra o sistema, contra o Estado. Essas pessoas já renegam o Estado antes de serem absorvidas por ele, porque a pessoa é absorvida pelo Estado quando está presa. Quando ela está na comunidade dela, ela não é, o Estado não aparece lá. Aparece a PM, é a única forma de Estado que aparece ali. Então, você pode transformar isso em qualquer estatística que todas as conclusões levam para quê? Você dá condições para a reeducação, para cumprir a lei que nós temos, é muito mais benéfico para a sociedade num todo. Não é só para o detento, só para o reeducando. É para a sociedade. Sim, como um todo. E perceba, professor, suponhamos, aquela pessoa ali, desde o seu nascimento, naquela comunidade, pai alcoólatra, mãe alcoólatra. Família totalmente desestruturada. Totalmente. Ela é adotada pelo crime, ela vira um traficante, ela então com 18 anos vai uma presa carreira belíssima, né? por tráfico de drogas. Ela vai para o presídio, ela já vai ser acolhida por uma facção criminosa, ela vai se formar ali dentro da facção, conhecer pessoas, cabeças da facção, vai voltar para a favela com missão a cumprir para o crime. Imagine se a gente devolvesse para a favela um cidadão que, ao contrário do que teve em casa, tiver um acompanhamento psicológico, educação ali. Tá? Você educa. Aprende uma função, tá?
Um ofíciozinho, né? Aos poucos vai sendo Que solto. lhe dá a garantia de sobrevivência. A sociedade quando ele sai, olha né? aquilo com bons olhos, acolhe. Então, se a pessoa aprendeu vamos dar o meu exemplo, a fabricar calçado, uma fábrica o acolha, Contrata que dê sim, uma contrata sim. profissão. Que ele saia formado, médio, um curso técnico, alguma coisa. Ao invés de voltar alguém com uma missão para o crime, para a favela, volta um exemplo positivo. Ao invés de um exemplo E vai negativo. ser um multiplicador Exatamente. dentro do espaço em que ele vive. Exatamente. Né? Um exemplo Então, a ser imitado. quando me pergunta, inclusive eu tive uma... Nós não conseguimos isso, meu Deus. eu falei Faltam pro senhor- políticas públicas. Eu falei para o senhor, antes da gente começar, que minha família foi expulsa da minha cidade natal, praticamente expulsa pela violência. Que é Osasco, né? Exato. Minha família foi assaltada, eu fui assaltado, tive revólver na minha cabeça. Olha só. 11 vezes em 1 ano e meio. 11 vezes? 11 vezes em 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio. E chegaram a me render, eu menino ainda, meu pai várias vezes, bateram no meu pai. Foi expulsa pelo crime. Vem sempre aquela pergunta, é porque não aconteceu com você? Aconteceu comigo. Ainda bem que não aconteceu pior, mas aconteceu comigo. Sim. Aconteceu 11 vezes. Então, a gente teve que sair, nós tínhamos um conforto ali. Nós tivemos que mudar de vida completamente, que para nós foi muito bom, ir para uma cidade pequena. Mas aconteceu sim, e não é isso. A ciência te faz despertar essa razão toda, e é o que eu costumo insistir. Seria bom que a mídia dê espaço para esse tipo de discussão. Porque por todo lado que se enxerga, apenar de forma severa não é a solução. Você fazer com que a pessoa se revolte ainda mais com o estado que ela já enfrenta, não é a solução. Não tem outra forma de você fazer que não. E a redução da maioridade penal, como muitos advogam e reivindicam? O que resolve? Muito? Nada? Só é contra? Não testamos. Sabe por quê? Eu vou dizer para o senhor por que não devemos testar ainda. Porque nós também temos a sorte de ter um Estatuto da Criança e do Adolescente muito festejado mundo afora, tá? Então, é um estatuto muito bem desenhado, que impõe uma série de direitos e uma série de deveres. O ECA. O ECA, 1990. Então, nós temos 27 anos de ECA. Costumo dizer que, se por um milagre, um ano após, 1991, tivéssemos toda a estrutura preparada para aplicar o ECA, seria uma beleza. Mas estaríamos colhendo os primeiros resultados hoje. Salvaríamos muitas gerações. Mas estaríamos colhendo os primeiros resultados hoje. É lento o processo. Porque é muito lento, porque é o tempo de formação do cidadão, da criança e adolescente. É hoje, então, o cidadão formado sob a égide do ECA, hoje com 27 anos, ele já estaria formado na faculdade ou algum trabalho, né, técnico, de alguma forma um profissional, e estaria formando a família dele hoje. Era hoje que nós enxergaríamos os efeitos da lei. Só que, da mesma forma que a lei de execuções penais não possui um aparato suficiente para ser aplicada, o Estatuto da Criança e do Adolescente da mesma forma. Então, se trata a criança como gado aqui no Brasil. Nós temos aí 1 minuto e meio, 2, já me deu sinal lá o Bruno, o tempo aqui. Ruge, como diz o Vicente Golfeto, né? Não é hoje, né? Ele brinca muito com a gente. Me deu aula. Fantástico. Gênio. Ele disse que não houve reunião de condôminos porque faltou cloro. Cloro. Ele é um gozador, né? Mas, fundamentalmente, Lei Maria da Penha. Lei maravilhosa. A mulherada está apanhando mais agora do que antes, Jesus. Parece que as leis estão aí, existem, foram bem formuladas, mas os resultados não aparecem. É o ECA, é belíssimo, é uma coisa de primeiro mundo. Viés punitivista do governante. O governante tem o mesmo pensamento arcaico de antes de Cristo, lá do século VIII, quando surgiu o cárcere. É o pensamento de isolamento. É um viés punitivista. Aqui se tem a noção que se punir, evita. Punir não evita, educar que evita.
Então o valor tem que estar no professor, tem que estar na escola. Na educação, na E escola. não lá no resultado. Então, sempre busca Na organização familiar, apagar o fogo e não evitar que ele se acenda. Adorei você ter falado isso aí. Infelizmente, né, o tempo rugiu mesmo, né? Passou rápido. e passou. Foi muito bom tê-lo aqui. Que ótimo. Gostei muito. Uma clareza. Você é professor? Não. Pretendo. Pode um dia. começar. Pode começar. Professor, eu sempre falo, eu chamo de professor todo mundo que é professor. É. Por mais que seja amigo, eu conversando com o Luiz Vicente esses dias, professor Luiz Vicente, sim. fantástico, aquele cara maravilhoso. Gente boa. Eu faço questão de chamá-lo sempre de professor. Sim. Será assim? E pode acreditar que você leva todas as qualidades e requisitos para esse professor. Clareza, Obrigado. boa didática, fala com conhecimento de causa. Vai dar certo, viu? E Muito pessoa obrigado. bastante vivida e pesquisadora. Foi ótimo, foi bom, gostei muito. Também. E vocês gostaram? Eu gostei muito, né? Quer dizer, clareza, mexemos em algumas coisas bastante sérias e a gente às vezes constata o óbvio, né? Precisa reformular tanta coisa no Brasil que é quase que chover no molhado. Mas é preciso continuar se indignando, cobrando das autoridades. E agora vem uma eleição aí que pode. Estamos numa democracia. Numa democracia, por favor, você que vai anular voto, não vai votar, não queria saber que importância que é o voto. O voto é um instrumento de grandes mudanças a médio e longo prazo. Certo? Então, reapresentação domingo, depois da manhã às 23 horas do programa. Hoje nós transmitimos também pelo Facebook. Daqui a pouquinho já está no Facebook, né? TV Mais Ribeirão, a grande entrevista. Estará no YouTube também, a grande entrevista, na TV Mais Ribeirão. E a gente agradece a sua qualificada audiência. Semana que vem teremos um outro assunto, um outro grande profissional. Obrigado, doutor. Foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Grande honra. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua tese, que é uma conquista extraordinária. Continue com ela. Dá para fazer mais algumas coisas. Dá para fazer pós-doc, não dá? Eu não vou parar, não. Isso, parabéns, viu? Obrigado. Um abraço a vocês, até nossa próxima semana.